sabe? A gente acha que vai ensinar quando tem o filho, no fim, a gente é quem mais aprende. Sabe? Então é muito lindo. É muito lindo. E eu sou essa psicopedagoga que, dando conta disso, falou, gente, vou atender os pais. As crianças, tá tudo bem com elas podem ter vindo do jeito que elas vieram. Se os pais tiverem recursos, eles dão conta. Nossa geração tinha tela, mas era TV. Era uma coisa muito mais controlável, né? Digamos assim. Não ficava junto com a gente em todos os lugares, não ficava nos chamando, né? A gente não tinha como escolher muita coisa, né? Exato, tinha uma programação fixa lá, quer, viu, não viu, enfim. Então era muito diferente. Hoje tá invadindo, né? Pelos poros quase. Então o desafio é bem maior. E a gente é a primeira geração que tá tendo que lidar com isso com as crianças, né? A gente só tem 1 ano, eu já, meu Deus do céu, ainda trabalho com isso, aí é mais complicado. E eu queria, assim, só pra gente iniciar aqui, explicar um pouquinho o que é ser psicopedagoga, porque a gente confunde muito com pedagoga, com psicóloga, então qual a diferença entre eles, assim? Até porque o nome já mistura tudo, né? Psicopedagoga, mistura psicóloga com a pedagoga. E é isso mesmo. É uma mistura. Na verdade, a psicopedagogia, ela busca trazer para a pedagogia o olhar da psicologia. Então, assim, a gente tenta separar tudo nesse nosso mundo ocidental, né? Botar tudo dentro de alguma caixinha para a gente conseguir se organizar. Até um certo ponto é bom, mas às vezes a gente perde também quando a gente separa demais. Então, algumas questões de saúde até, saúde mental, né? Impactam na aprendizagem. Muitas, na verdade. Sim. Né? Então, para a gente conseguir dar conta disso, a gente reúne as áreas. Então, entra a psicopedagogia, assim, sabe? O que essa criança está tendo é uma coisa física ou tem algo emocional? Né? Ou é uma combinação das duas coisas, sabe? Então, às vezes, ela estava lá com uma questão, sei lá, visual, auditiva, processamento auditivo, e não estava conseguindo, então, ter um bom desempenho escolar. Mas, do ponto de vista emocional, o que essa criança não quer ver? O que essa criança não quer ouvir? Que está produzindo alguma coisa de dificuldade de processamento auditivo, sabe? Então, existe uma conexão, né, emocional em cada demanda física, em cada demanda de aprendizagem. Então, como psicopedagoga, eu fico sempre buscando isso, sabe? Qual é a mensagem que esse comportamento traz? Qual é a mensagem que essa dificuldade de aprendizagem traz? Qual é a mensagem que até essa doença, essa questão física, essa dor traz, sabe? A gente olha para isso tudo como mensageiro, é tudo mensageiro, sabe? Vamos entender a mensagem. Não mata o mensageiro, entenda a mensagem, né? Porque às vezes você vai lá, a criança, por exemplo, casos que eu já vivi, né? Questões de garganta, internada por questões de garganta, recorrência em questões de garganta, e aí você vai ver, os pais chegam com uma demanda de que a criança não obedece. Né? Aí quando você vai esmiuçar, a criança não tem voz, a criança não tem vez, por isso que a garganta grita, sabe? Não adianta matar o mensageiro, vai lá e tira as amígdalas. Entendeu? Entendi. E a mensagem? É o famoso engolir sapo. E a mensagem? Sabe? Então, tudo bem, talvez você tenha uma prescrição médica, uma orientação médica de tirar as amígdalas, ok, mas não perca a mensagem. Sabe? Pega qual é a mensagem, por que essa criança dói tanta garganta? E nesse caso foi muito interessante, porque a gente teve uma condução de orientação mesmo, né, sobre isso, de consciência, né, os combinados que não eram combinados. Não, a gente faz o que você fala, a gente faz combinados. Eu sou a criança, qual que é o combinado? Aí você vai ver o combinado não é um combinado. Sabe? É uma ordem. E aí a criança dói a garganta, porque ela tem que ficar engolindo tudo, né? Então é muito interessante. Então acho que a psicopedagogia ela vem trazer esse encontro mesmo, de um olhar psicológico para as questões pedagógicas. Ah, legal. E a gente conversou um pouco antes, você falou que você é uma psicopedagoga diferentona. Por quê? Explica pra gente. Sou, Fabi. Porque normalmente a psicopedagoga atende crianças, né? Então a criança está lá com alguma dificuldade de aprendizagem, com alguma dificuldade de comportamento, vem para a psicopedagoga. Só que como eu foquei nas questões de comportamento, na relação adulto-criança, e nessas dificuldades em conduzir a criança a fazer o que ela tem que fazer, o que a gente acha que ela tem que fazer, eu percebi que as crianças não têm problemas.
Elas veem ali uma página em branco ali, né? Na verdade, às vezes nem são tão página em branco. Às vezes elas trazem, por exemplo, o temperamento. Ela traz. Então tem uma que é mais tranquilinha por natureza. A outra já vem com os negócios tudo escrito lá, causando. Mas o desafio que uma criança oferece é inversamente proporcional aos recursos que a gente tem. Então, se a gente é muito ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer, de não saber, como eu era, tá? Tô falando de mim. Eu fico feliz de poder dizer, estou falando de mim, porque não estou julgando ninguém, porque eu não tenho moral para isso. Eu era a mãe mais ignorante do planeta, não sabia. Então, quanto maior a nossa ignorância, maior o desafio da criança. Sabe assim? Então, a criança está desafiando muito, tudo bem, a outra pode ser tranquila, o temperamento dela não demanda. Existe uma coisa de cada criança, sim, mas independente do temperamento da criança, independente do jeito que ela é, olha como é que eu fico, eu arrepio. Independente do jeito que a criança vem, se a gente buscar recursos, se a gente buscar conhecimento, se a gente se capacitar, a gente consegue dar conta disso. Com clareza, com facilidade, com alegria, com amor, sem desrespeito, sabe? E vivendo uma jornada juntos de troca, de aprendizado. A criança traz um monte de coisa pra gente, sabe? A gente acha que vai ensinar quando tem o filho, no fim, a gente é quem mais aprende, sabe? Então é muito lindo, é muito lindo. E eu sou essa psicopedagoga que, dando conta disso, falou, gente, vou atender os pais. As crianças, tá tudo bem com elas podem ter vindo do jeito que elas vieram. Se os pais tiverem recursos, eles dão conta. Sabe? Então eu falo, a gente tira habilitação para guiar automóveis, veículos, e não se habilita para guiar vidas. Não se habilita para guiar cérebros. A gente conduz cérebro, é isso que a gente faz. A gente, mais do que conduzir, a gente programa cérebros. Sim. Porque assim, o mindset da sua menina, ele é feito muito com base no que você coloca para ela. Sabe? A autoestima dela, a forma como ela se enxerga, passa por como você a enxerga. Entende? Então, é muito sério. E a gente nem sabe. É uma responsabilidade que às vezes tem gente que nem tem essa consciência. A gente não sabe. A maioria de nós não sabe. Eu não sabia. Sabe? E aí, sim, você acha que o seu maior problema é fazer a criança escovar os dentes. Aí, o jeito que você está conseguindo isso está acabando com a autoestima dela. Você não sabe que tem uma coisa muito maior em jogo ali. Sabe? E a gente não sabe mesmo. Então, por isso que eu falo que o maior desafio que a criança pode oferecer, né, ele não é páreo para o tanto de recursos que a gente pode ter. Agora, se a gente não tem recursos, qualquer probleminha é problemão.